E aí, investidor, tudo bem com você? Hoje nós vamos estudar o fundo imobiliário BPFF11, fundo de fundos, e já adianto que a gestora, com esse novo aumento da taxa de juros e com o aumento da inflação, a gestora já deixou claro que vai continuar com a sua estratégia de alocar boa parte do seu portfólio em fundos imobiliários que investem em CRIs, então são os fundos de papéis. Nós vamos estudar toda a carteira desse fundo imobiliário aqui hoje para ver se vale a pena ou não investir nele. Se você tiver agradado do assunto, já dá uma curtida aqui e se inscreva no canal, beleza? Então vamos lá, vamos começar o nosso vídeo aqui devagarinho, nós vamos chegar lá e nós vamos ver se vale a pena ou não investir neste fundo imobiliário. Primeiramente, BPFF11 é o Fundo Brasil Plural Absoluto, fundo de fundos. Ele é um FOF. FOF, para quem não sabe, se você não sabe, é um fundo que investe em outros fundos imobiliários e já te deixo um alerta aí. Tem o efeito cascata das taxas, porque você vai pagar uma taxa de administração para esse fundo imobiliário e os fundos que ele investe, ele também paga taxas, porque já tem as taxas das outras gestoras também, ok? Então você tem que levar isso em consideração na hora de investir em um FOF. Qual que é o objetivo dele? O Brasil Plural Absoluto, fundo de fundos, tem como objetivo distribuir rendimentos a partir de investimento em cotas de outros fundos imobiliários. Ele teve início dia 8/4/2013 e possui um patrimônio líquido de 349 milhões de reais e uma quantidade de cotas de 4 milhões aproximadamente de cotas. Ele possui uma taxa de administração e gestão de 0,40% ao ano. É uma taxa até baixa, assim, se for comparar com outros fundos imobiliários, até mesmo dentro dos FOFs. E uma taxa de performance de 20% do que exceder a variação do IFIX. O seu gestor é a Plural Gestão de Recursos e o seu administrador é a Genial Investimentos. O valor da sua cota hoje está em R$ 63,21 e o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,81. Significa que ele está sendo negociado 19% abaixo do seu valor patrimonial. Significa que o fundo está relativamente barato. Liquidez média diária de R$ 516 mil, uma liquidez razoável e um dividend yield de 11,12%, um bom dividend yield nos últimos 12 meses e uma desvalorização de 20,74% nos últimos 12 meses. Os FOFs estão sofrendo bastante aí com toda essa crise que a gente está passando no atual momento. Quando o mercado se recuperar, é bem provável que eles tenham uma recuperação maior do que o mercado, maior do que o IFIX, por exemplo, beleza? Agora, quando você vai estudar um FOF, é muito importante você estudar a gestora do fundo, a administradora do fundo também, porque você está entregando o seu dinheiro ali na mão de uma gestora. Todos os fundos imobiliários é muito importante você estudar a gestora, ok? Mas os FOFs ali você tem que estudar, porque senão é melhor você comprar as cotas daqueles fundos imobiliários você mesmo. Agora, se você acha que a gestora é boa e eles têm competência para criar uma carteira de fundos imobiliários melhor do que você, aí vale a pena você comprar um FOF. É essa a estratégia, beleza? E é muito legal também, às vezes, você colocar uma participação da sua carteira, uma porcentagem ali de FOF dentro da sua carteira, porque isso aumenta a diversificação. Nós vamos ver lá na frente do vídeo lá que aumenta muito a sua diversificação e aí você corre menos risco com isso. Então, lá no site da Ambina, a Plural Gestão de Recursos, ela segue 4 códigos: Código de Administração e Recursos de Terceiros, Código de Ética, Código de Processos da Regulação e Melhores Práticas e o Código para o Programa de Certificação Continuada. Isso aí já é um sinal positivo e espero que ela siga à risca mesmo esses códigos aí para ser uma boa gestora. A composição da receita desse fundo imobiliário, 94,9% vem de fundos imobiliários, de outros fundos, 4,1% vem de ganhos de capital e pequena participação para crise e aplicações financeiras. A visão geral da sua carteira hoje: quantos fundos imobiliários ele possui? Ele possui 49 fundos imobiliários e 2 CRIs, então é uma carteira muito bem diversificada, gigante a carteira, e nós vamos ver mais para frente que tem gigantes aqui de todos os setores dentro dessa carteira, que também temos as participações de cada um, não tem uma exposição acima de 10% em apenas um ativo. Isso aí é bom porque dilui o risco da carteira. E agora nós vamos dar uma detalhada a mais em cada segmento.
A divisão da carteira por segmento em relação à parceira alocada é o seguinte: 49% da carteira ela está alocada em certificados recebíveis imobiliários, na verdade em fundos que investem em certificados recebíveis imobiliários, que são os fundos de papel. Porque, igual eu falei lá no início, a alta dos juros, a alta da inflação favorece esses tipos de fundos imobiliários que investem em um tipo de renda fixa que é o CRI, que é o certificado recebível imobiliário. Então, o pagamento ali é maior, os juros são maiores e esse tipo de fundo imobiliário está se beneficiando nesse período que a gente está passando de economia no atual momento. Por isso que é bom você diversificar para você colher bons frutos em determinadas épocas da economia e determinadas épocas do ciclo econômico. E 18,5% está no segmento logística, 14,3% lajes corporativas, 12,3% nos shoppings e renda urbana 5,1%. Eu gostei bastante dessa divisão aqui. Também eu acho que a minha carteira ficaria dessa forma se eu fosse montar com esses fundos imobiliários também. Achei bem legal. Olha só, isso aqui que é o legal de se investir em um FOF. Por quê? Porque quando você investe nele, a sua diversificação aumenta exponencialmente. Porque ó, a participação dele em galpões logísticos, 155 imóveis, lajes corporativas, 62 lajes, shopping centers, 49 e renda urbana, 104, que totalizam 370 imóveis que indiretamente esse fundo imobiliário investe. Então, esse é o poder do FOF, de aumentar a diversificação dentro da sua carteira, e aí você tem que ver se cabe isso dentro da sua estratégia. Agora, vamos detalhar cada segmento desse. Então, a carteira de FIIs de recebíveis, a maior participação ali da receita destinada a esse tipo de fundo imobiliário está no KNIP 11, que tem 13,9%, mas dentro da carteira global do fundo ele tem 6,6% de participação e depois vem diluindo bastante entre as outras participações. Já para os FIIs de logísticas, o maior ativo com maior participação, 21,5% é o BTLG 11, e na carteira global 3,7%. Temos outros fundos muito grandes aqui no mercado também, por exemplo, XPLG11, o HGLG11. Então, é uma carteira com bons fundos imobiliários também. E na carteira de FIIs de shopping, a maior participação está no SPAF11 e a sua participação global 3,4%, uma participação pequena ainda. E a gestora já deixou claro que eles já estão de olhos nesse segmento de shopping, de lajes corporativas, por conta da volta dos trabalhos presenciais, e isso pode favorecer a retomada desses segmentos também, e eles podem aumentar a participação nesses dois setores. Já na carteira aqui de FIIs de lajes corporativa, a maior participação no BRCR11, também um fundo imobiliário bem conhecido, e 4% da participação dele global, e aqui embaixo a carteira de FIIs de renda urbana, que já tem uma menor participação, e aqui também tem um outro grande, o HGRU 11. Então, é uma carteira com vários fundos conhecidos no mercado, muito bem diversificada e bem distribuída e que não tem muita concentração em apenas um ativo. Agora vamos passar um pouquinho na sua análise gráfica para ver aquele pontozinho legal de fazer os aportes. Pegando a sua parte gráfica, comparando com o IFIX, desde quando ele começou a ser negociado na bolsa, ele ganha do IFIX, então o IFIX seria essa linha laranja aqui, e aí ele entregou uma rentabilidade próxima de 100%, enquanto o IFIX entregou uma rentabilidade próxima de 80%. E agora vamos ver algumas resistências e suportes nesse fundo imobiliário. Então, atualmente, depois de março de 2020, ele entrou numa tendência de baixa e está nela ainda no atual momento, não reverteu. Média móvel de curto período está por baixo da de longo período, não sinalizando a reversão ainda, elas estão apontando para baixo, isso é sinal de tendência de baixa ainda. Uma resistência forte para ele romper seria essa LTB, e depois que romper ela, ele tem 4 boas resistências para romper, que seria uma em 69,07, depois a outra em 72,62, depois uma próxima de 82 e depois aquela do topo histórico pré-pandemia de R$ 99. E um suporte que ele tem agora, se ele continuar nessa tendência de baixa, seria em 56,83 aproximadamente, que é o fundo desse momento aqui que aconteceu. Mas se caso ele consiga manter esse fundo maior do que esse anterior e rompa essa LTB e faça um topo maior do que o topo anterior, isso aí é um padrão clássico de pivô de alta, é um padrão de reversão de tendência. E aí sim ele pode retomar a sua alta. Aqui embaixo, no índice de força relativa, mostra que a força vendedora e força compradora estão equilibradas no atual momento e o mercado ainda está indeciso. Mas o ativo ainda continua em tendência de baixa. Resumindo o fundo imobiliário, parte fundamentalista dele, para mim, é uma carteira muito bem diversificada,
tem bons ativos dentro da sua carteira, fundos imobiliários muito consolidados e outros fundos que são mais estratégias de ganho de capital ali da gestora. Está mais concentrada nos fundos de papel, porque eles estão se beneficiando com esse período de crise que a gente está passando no atual momento. Então, para mim, é um fundo imobiliário legal, é um fundo que vale a pena sim você aprofundar os seus estudos nele aí para poder colocar ele dentro da sua carteira, beleza? Não é uma recomendação nem de compra nem de venda, são os meus estudos que eu gosto de fazer. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida aí, porque isso fortalece aqui o canal e isso ajuda eu a entender também que você gostou do conteúdo, e aí eu vou produzir mais conteúdo como esse, e também isso ajuda o YouTube a divulgar esse aqui para o máximo e máximo de pessoas, para ajudar outras pessoas também, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.